Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional. Vamos lá? Esse assunto a gente vem falando assim, não exclusivamente sobre ele, mas nós, no decorrer das aulas, sempre falamos sobre cultura organizacional, né? Então hoje vai ser exclusivo sobre ele. Então aqui, ó, vamos ver aqui esse giro. Né? Então, primeiro, os objetivos e propósitos faz parte da cultura, a comunicação, a liderança e o tipo de liderança. Vamos ter uma aula também sobre o tipo de liderança. Os processos, o engajamento, a meritocracia, a educação continuada, que é a empresa aprendiz, a retroalimentação. Então, isso tudo faz parte e muitas outras coisas da cultura organizacional de uma empresa. E quem forma é a própria empresa e geralmente vem de cima para baixo. Vamos lá. A palavra cultura é muito ampla, ou seja, tem muitos significados. Vamos aqui apresentá-los inicialmente de uma forma mais geral, né, que todo mundo conhece o que é uma cultura regional, a cultura mundial, a cultura de certos lugares, e depois especificar com a visão de cultura dentro das organizações, tá? Então, achar que todos irão integrar de uma forma sinergética e espontânea não é uma tarefa fácil ou uma situação comum. Nós sempre falamos que todas as organizações devem o quê? Se integrar de uma forma sinergética. E também já falamos que isso não é algo fácil, nem é algo comum, né? A gente pode observar em qualquer empresa que nós formos na nossa cidade, no nosso estado, em qualquer empresa que nós formos, nós vamos ver que a sinergia não é algo fácil de ver, né? Porque não é fácil de ter, por isso que não é fácil de ver. E quando tem, a gente logo consegue identificar, certo? Que é justamente porque a contribuição, a harmonia entre os próprios colaboradores, os colegas, por exemplo, nós vamos mais a lugares de serviços ou em lojas de produtos, né? E nós logo vemos a competição, então a quebra da sinergia, né? Então, é isso. Então, pelo contrário, é muito mais fácil encontrar justamente isso, encontrar conflitos, né? Facilmente você encontra conflitos e desavenças, né? É, até mesmo fácil de a gente ver quando vamos numa loja, sotaque, né? Pitaque, vamos dizer assim, pirraça entre um funcionário e outro. Ah, já foi sua vez de atender. O que é que você tem que fazer? Agora sou eu, e não sei o que e tal. Então, já facilmente a gente encontra isso, né? E a gente fica, como cliente, fica um pouco meio sem. Eu mesmo fico um pouco meio sem graça. Então, a complexa arte de conviver com o outro. Ô, trenzinho difícil, né? Seja aonde for, seja no trabalho, seja na família, seja em casamento, seja com o filho, seja com o chefe, seja com o vizinho, seja com o que for, é bem difícil. É difícil, mas é necessário. E muito importante aprender a conviver com. Então, nos ambientes de trabalho não é diferente, com certeza. É um lugar onde a gente passa a maior parte do nosso dia, a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa dedicação é no nosso local de trabalho. Se observarmos, passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família, verdade? Apesar que nós nos preocupamos mais com a família, mas passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho. Então, onde há pessoas divergentes. Se na família tem pessoas que tem divergência entre as pessoas, imagine no ambiente de trabalho que a própria cultura das famílias que estão ali misturadas são diferentes. E justamente isso ainda vem a cultura organizacional, então dá aquele, né?
Então, boa parte dos comportamentos que as pessoas têm dentro dos seus setores é determinada pela cultura organizacional. Então, o comportamento, vocês podem observar o seguinte: quando vai numa empresa e tem um chefe que é muito duro, que é muito rígido, que é muito cobra demais, ou seja, um chefe chato, né? Ou um chefe muito burocrático, vamos dizer também, ele logo você logo sentindo o clima. As pessoas vivem, trabalhadores vivem tensos, não sabem, muitas vezes tomar decisão só, eu vou consultar o meu chefe, eu vou ver com o meu supervisor, tal. Então, não tem aquela liberdade de tomar decisões, né? Porque é assim a cultura organizacional daquela empresa. E algumas empresas, muito assim, comparando todas as empresas do mundo, muito menos, vamos dizer, uns 10%, já dá aquela liberdade para o funcionário dizer sim, dizer não, seja qual for a hierarquia dele, mas dentro da função dele, dentro das tarefas dele, ele já tem liberdade. Isso faz parte do quê? Da cultura organizacional da empresa, certo? Então, o comportamento que as pessoas têm em tomar decisões, em dar um bom dia ao colega, em tomar iniciativa, né, em querer aprender, tudo isso faz parte da cultura organizacional e a cultura organizacional sempre, a maioria das vezes, vem de cima para baixo, ou seja, depende do que o chefe passa, depende do que o patrão ou do que o supervisor, ou da maior hierarquia passa para o clima, né? Passa para os profissionais, passa ali dentro da organização, que vai formando a cultura organizacional. E é muito diferente de uma empresa para outra. Então, claro que cada indivíduo tem as suas características, que também ajudam, pessoais, que nem sempre tudo o que se deseja se pode fazer ou se pode dizer para colegas e chefias. Depende também da cultura organizacional. Quando se tem uma cultura organizacional aberta, vamos dizer, uma hierarquia horizontal, essa liberdade de falar com o chefe, o que pensa. Claro que não vai ser desaforo, né, gente? Mas falar o que pensa, eu acho que isso aqui não deveria se fazer desse jeito, deveria se fazer desse outro jeito. Então, quando se tem uma hierarquia é, horizontal, quando se tem uma cultura organizacional aberta, que aqui vai livre, né? Então, tem essa liberdade de dizer e de fazer o que pensa e o que sabe fazer. Mas quando a maioria das empresas, não, a hierarquia é vertical e tem essa, vamos dizer, esse temor, e o próprio chefe não aceita, e os próprios colegas também não aceitam, porque não tem essa cultura de ouvir, talvez, as coisas que não gostam de ouvir. A gente tem essa cultura, até como característica pessoal, né? Então, dentro de cada dessa concepção, pode-se afirmar que os relacionamentos interpessoais, ou seja, de pessoas para pessoas, são expressos conforme a cultura organizacional. Isso é muito importante. Ó. Os relacionamentos entre as pessoas, no caso interpessoais, são organizadas, são feitas de acordo com a cultura que aquela organização tem, certo? Então, existe N modelos, N tipos de culturas organizacionais. Então, em uma cultura mais informal, as pessoas tendem a ser mais autênticas, interagem com mais sinergia. Essa informalidade aqui, gente, não quer dizer que a empresa seja desorganizada. Não. É aquilo que eu falei, uma hierarquia horizontal, né? Uma hierarquia horizontal, certo? E uma liberdade de se conversar e de se dar opiniões, tá bom? Então, essa informalidade não quer dizer que
uma empresa desorganizada, tá bom? Então, o oposto também é válido. Então, quando a cultura é mais formal, ou vamos dizer também, quando a hierarquia é uma hierarquia vertical, já é mais, né? As pessoas tendem a ter medo, temor mesmo de e não ter a abertura para poder falar o que pensa e perde-se muito com isso, perde-se na criatividade, perde-se, né, no saber o que o funcionário tem a dizer, o que tem a contribuir, talvez ele tenha até a solução de algum problema, mas os chefes geralmente gostam que eles mesmos resolvam o problema. Depende da cultura organizacional. Então, o que é cultura organizacional? Os autores na área de administração relacionam o termo como sendo uma relação entre pessoas, tecnologia e a ideologia da empresa. Então, de forma mais simplificada, pode-se dizer que cultura organizacional é o jeito da empresa expresso por meio das regras, por meio das normas, por meio do modelo de gestão. Como eu falei, um dos tipos de modelo de gestão é ser uma hierarquia horizontal ou vertical, né? De acordo com a missão, se a empresa tiver, né, visão organizacional. Quando a empresa já tem uma visão e uma missão organizacional e expõe os valores, já melhora a cultura organizacional, porque ele pelo menos, e ele passa, né? E ele passe para os seus funcionários e tenha sempre reuniões ou motivação para que siga-se, né, a meta, a visão, os valores, né, as normas da empresa. Então, há essa abertura na cultura organizacional. É uma cultura organizacional onde o clima organizacional é melhor para se trabalhar, vamos dizer assim. Então, no dicionário Aurélio é apresentado como o termo originário do latim colere, né? O cultivo de plantas, o cuidado com os animais e também com a terra, a agricultura. Então, cuidado com as crianças e a sua educação, cuidado com os deuses, no caso, o culto, com os ancestrais e monumentos, a memória, né? O sentido mais comum que o termo possui na sociedade refere-se à inteligência, às artes e ao conhecimento presente nos livros. Então, no dicionário, que ninguém nem mais usa o dicionário Aurélio, né? Mas eu achei interessante colocar, significa isso, cultura, né? Que é a agricultura, que é o cuidado com as crianças, que é a memória, que é a inteligência, que é a arte, os livros, que são os livros, e também tem a parte do saber, né? No caso a inteligência ali, o saber popular, né? Tudo isso é, para o Aurélio, cultura. Já para o filósofo francês Voltaire, cultura e civilização representam ambas o processo de aperfeiçoamento moral, né, e racional da sociedade. Que isso vocês já estudaram muito em filosofia, né? Todo ano se estuda isso em filosofia, moral e ética. Na sociedade, sendo a cultura a forma de avaliar o estágio de processo e desenvolvimento de uma civilização, ou seja, ele acha que há civilizações que têm uma cultura mais desenvolvidas e outras com menos desenvolvidas. Isso já é mais arcaico, né? Hoje em dia respeita-se mais os tipos, as diferenças de cultura, mas se hoje vocês acham que tem preconceito, antes, na época aí lá dos 1600, lá dos 1700, era muito mais, tá? Então, só uma batidinha aqui. Ética, que é princípio, é permanente, é universal, é regra, é teoria, é reflexão, trata-se do que é bem ou do que é mal. Isso é muito relativo, né? Porque o que é mal aqui no Brasil pode ser bem em outro país. Moral é uma conduta específica, ela é temporal, ou seja, vai de acordo com o tempo. Ela é cultural, de acordo com a cultura, de acordo com o país, com a localização, tal. É conduta e regra,
É prática, a moral é ação, se é prática é ação, e a moral trata do certo e errado, que também é outra coisa, é bem relativo, né? O que é certo para mim talvez não seja certo para você. Então, não vou entrar nisso aqui não. Então, cultura pode ser definida como um conjunto organizado de vários modos de vida de uma determinada sociedade, ou seja, o trabalho, a religião, a ciência, a arte, política, costumes, valores. As pessoas costumam até falar assim: ah, fulano tem muita cultura. Todo mundo tem cultura, gente. Todo mundo tem cultura. Aí se acha que aquela pessoa que mora assim afastado vamos dizer, da sociedade, que vive lá sozinho, em um lugar distante, onde não tem muito contato com pessoas. Ah, é uma pessoa sem cultura. Não, é porque a cultura dele é diferente e, enfim, da cultura de certas pessoas. A minha cultura é diferente da cultura de outra pessoa e assim vai. Por quê? Porque nós temos nossas divergências. Porém, a cultura regional, ela é vamos dizer, o juntar de todas as culturas. É igual na empresa também, né? Junta-se as características de cada pessoa, a religião, a ciência, o modo de trabalho, os costumes, né? Os valores das pessoas e forma, né, aquela cultura organizacional, porém moldada pela organização, entendeu? Então, a organização, por exemplo, o modo de se vestir, né, é determinado, né, por causa de uma política, né, da política organizacional, é moldada pela empresa. Então, as pessoas devem se vestir desta maneira. Então, faz parte da cultura da empresa. Tá? Então, aquisição e perpetuação da cultura são processos sociais, não são biológicos. Né? Então, por que é social? Porque é no convívio das pessoas, né? Ela não vem no gene, né? Não vem na genética. É um resultante, muito resultante da aprendizagem e do meio social que ela convive. Né? Cada sociedade transmite às novas gerações o patrimônio cultural que recebeu os seus antepassados. Então, por exemplo, se você foi criada com valores, por exemplo, de preservação da natureza, de cuidar do meio ambiente, de, por exemplo, uma coisa que é bem que é bem normal, mas eu fui criada diferente. Por exemplo, jogar o lixo na rua, né? Então, eu já não veio de mim, veio do ensinamento que foi me dado, né? Do respeito aos mais velhos e assim vai. Mas já tem, vocês podem ver que há jovens que não foram criados com esses mesmos valores que eu fui criado, que eu citei. Então, já são pessoas diferentes. É justamente isso. Cada sociedade, ou vou dizer, cada família, transmite às novas gerações, no caso, aos seus filhos, aos seus netos, aquilo, o patrimônio cultural, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele recebeu, aquilo que ele conheceu. Então, são culturas diferentes e assim somos formados. Então, cultura também pode ser chamada de herança social. Sim, eu gosto muito desse termo. Ou seja, o que os antepassados nos deixaram de conhecimento, principalmente de conhecimento de senso comum, né? Ou até mesmo científico, para melhoria e desenvolvimento político, econômico e social. Por exemplo, dentro do conhecimento de senso comum, eu posso citar aqui fugiu agora. A medicina alternativa, né? A medicina, por exemplo, da nossa avó, né? Tá doente disso, tem chá para aquilo, toma esse chá. Cada doença tem um tipo de chá, né? Então, um conhecimento que é passado, né? Também é uma
faz parte de uma cultura também, entendeu? Eu mesmo gosto muito de chá. Eu tomo remédios, mas eu gosto mais de tomar remédios homeopáticos, ou seja, remédios mais naturais. Só tomo remédio receitado pelo médico, claro, né? Mas dou sempre preferência àqueles mais naturais e principalmente um chazinho. Amo chazinho. Tá? Então, para melhoria e desenvolvimento tanto político, tanto econômico, tanto social. Esse político, quando a gente fala aqui, gente, não é a politicagem, tá? Mas é o senso da política, ou seja, daquilo que, da democracia, do popular, daquilo que é para o todo, para o povo, não aquela politicagem. Politicagem é uma coisa e o desenvolvimento político é outra coisa, tá bom? Então, voltando ao sentido empresarial, representa o quê? As normas informais, e aí a gente lembra da teoria das relações humanas, né, da norma informal, não escrita, que orienta o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona suas ações para a realização dos objetivos organizacionais. Claro que há normas e regras que são formais, certo? Faz parte também da cultura, mas a maioria você já sabe. Você não chegar no primeiro dia de trabalho, você já vai sentir o clima organizacional, né? Se você tem mais liberdade ou se você não tem, se você vai ficar mais tenso ou se você não tem, como é a rotina daquela organização. Então, você vai ver, você logo sente a cultura, você vai aprendendo aos poucos, mas o clima você logo sente de cara no primeiro dia de trabalho. E os colegas começam a falar, né? Ah, aqui é assim, aqui é assado, aqui é desse jeito. Então, já é passando como é a cultura daquela organização. Também pode ser apresentado como um conjunto, justamente aquilo que eu estou falando aqui, um conjunto de hábitos que os próprios colegas falam, e crenças, né? Que os próprios colegas falam, aqui é desse jeito, tu segue a regra. Tu não faz assim, assim, não, tu faz assim, assim, assado. Né? Estabelecidos por meio de normas, de valores, de atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros. E também tem aquilo, né? Fulano de tal é assim, fulano de tal é assado, fulano de tal. Não é fofoca, faz parte da própria cultura dizer como é o perfil de cada pessoa, né? Ou de cada departamento. Tal departamento assim é tal jeito. Então, a cultura espelha na mentalidade que predomina. E aí, quando mentalidade, vocês vão lembrar logo de quê? Hein? De modelos mentais, claro, né? Então, a mentalidade que predomina em uma organização. Justamente, isso aqui é o que a gente mais vê. Imagine aí, na organização, o que espelha justamente aquilo que predomina entre as pessoas. Se você sente, quando você entra na empresa, primeiro dia de trabalho, você sente medo, um medo pessoal de começar o trabalho e errar, é normal. Mas você sente tensão entre seus colegas, já é outra coisa, já é diferente. Entendeu? Então, é a mentalidade que está estabelecida naquela organização. Então, não é algo que possa se tocar. Ela não é percebida ou observada em si mesma, mas por meio dos efeitos e também consequências. Para o autor, a cultura organizacional pode apresentar aspectos formais e abertos ou informais e ocultos, como eu também já falei, né? Então, vou deixar aqui nessa última imagem para a gente terminar essa aula. Então, aspectos formais e visíveis são o quê? O que a gente enxerga do iceberg, né? O castelo. Né? A gente enxerga a estrutura organizacional, que são os departamentos, como é dividido, quem é chefe de quem, né? Como é separado os setores, enfim, a estrutura organizacional. A gente conhece também os títulos e as descrições do cargo, qual é o cargo de cada um,
né? Os objetivos e as estratégias da empresa, seja o que tem que ser feito, qual é o objetivo de cada mês, de cada dia, de cada semana, qual a estratégia que a empresa segue para determinada função, tarefa, né? Isso é bem estabelecido quando a empresa é organizada, né? A tecnologia, logo você vê de cara, né? Muito visível, né? E as práticas operacionais, ou seja, aquele dia a dia, né? Isso é bastante visível. As políticas e diretrizes de pessoal também é bastante visível. Métodos e procedimentos, como se segue em cada tarefa, em cada departamento, em cada processo, né? Métodos de produtividade física e financeira, ou seja, como é que é acompanhado também. Então, são componentes visíveis publicamente e observáveis, orientados para aspectos operacionais e tarefas, né? É justamente o que é o dia a dia, que logo você entra e você percebe, mas tem os aspectos informais e invisíveis, que é o fundo do iceberg, que é bem grande, que é justamente o quê? Os padrões de influenciação e de poder, não é oculto, né? Tem aquele, às vezes tem aquele chefe que é chefe, mas quem manda mesmo é fulano de tal, né? A percepção e atitude das pessoas, que a gente vai conhecer com o tempo, os sentimentos e as normas de grupos, se aqueles grupos que são rivais ou são aqueles grupos que viram equipes, né? As crenças, valores e expectativas de cada departamento, de cada grupo, de cada pessoa, né? Os padrões de integração informal, ou seja, os grupinhos que se formam informal, né? As normas grupais, ou seja, quem vai entrar no grupo de quem depende, né? Ah, eu gostei de você, gostei de fulano, nem bota ela aqui de junto da gente. Na informalidade, pode trabalhar do lado, mas na hora da saída, ó, nem tchau às vezes dá. Tem também as relações efetivas, boas e ruins. Então, os aspectos informais e invisíveis são justamente o quê? Os componentes invisíveis e ocultos, afetivos e emocionais, orientados para aspectos sociais e psicológicos, ou seja, totalmente pessoal, né, dos grupos informais. Tá bom? Então, a gente fica até aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade à cultura organizacional. Um abraço.